Olá, meus incronautas queridos! Eu tenho a honra de trazer para vocês esse mês um profissional maravilhoso para nos explicar, para nos orientar a respeito da fonoaudiologia. Com vocês, Ivani, querida, seja muito bem-vinda, a telinha é toda sua. Conta para gente, se apresenta para gente, conta para gente o que é ser fono. Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, Melissa, como você está? Tudo bem? Bem, meu nome é Ivani Paixão, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em motricidade orofacial, também em acupuntura, né? Atualmente também trabalho com a fotobiomodulação, que é isso, é o laser de baixa potência, né? Sou formada desde 2001, pela Universidade Católica de Pernambuco. Eu iniciei minha carreira como fonoaudióloga, na época, lá em Recife, no Hospital do Câncer de Pernambuco, que é uma área que muito me atraía desde o período da graduação. Então, após me formar, eu comecei a trabalhar atuando na reabilitação da voz com os pacientes laringectomizados, como também na área de motricidade oncológica, né? Com disfagias, trauma de face, paralisias de pregas vocais, paralisias faciais. Aos poucos, eu fui me apaixonando também na área de linguagem. Comecei também atendendo esta área, que eu estou atendendo atualmente, né, também. Com diagnóstico de atraso de fala, autismo, dentre outros distúrbios da comunicação. Que são Atualmente, vários, né, Ivania? São muito. vários, né? Pois Depois é. dá um exemplo para a gente. A gente estava comentando, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, sobre a famosa dislalia, né? Que você chegou até a falar, nossa, sim, esse é o termo mais antigo e tudo. Então, a gente pode também explicar um pouquinho, né, para o meu pessoal aí, um pouquinho desses distúrbios que a gente tem da fala hoje em dia, né? Então, atualmente, né, atuo nos distúrbios da área de voz, né, na habilitação e na reabilitação das alterações vocais, como os nódulos, os pólipos, os cistos, as paralisias de pregas vocais, também com os laringectomizados. Na motricidade orofacial, eu também trabalho com questões de respirador oral, a interposição lingual, que é exatamente o ceceio anterior, o ceceio lateral, que acontece muito, né? Associado, e também a hipotonia muscular, e também nas questões das disfagias, né? Que apresentam os indivíduos com aquelas alterações da deglutição, né? Em algum momento, quando você vai deglutir, você tem alguma alteração que é na deglutição, que a gente chama da disfagia. E aí tem os exames também, os testes que a gente faz para ver o grau dessas disfagias. E também a questão da linguagem. Então, o nosso trabalho vem muito voltado nessa parte, né, hoje em dia. Sim. E nessa questão que a gente está falando aqui da fala, você falou do nosso aparelho fonoauditivo, né? Dele estar, No vamos dizer assim, articulatório. fonoarticulatório, dele estar preparado para mover essas articulações, esses músculos, para poder, enfim, conseguir ter uma boa fala. Ou seja, se essa criança, né, vamos pensar na criança, se essa criança ela fez o processo de sugar, fez o processo, né, da amamentação e tudo, esses movimentos vão fortalecer essa parte para que no futuro ela consiga falar, não é verdade? Isso. E aí, quando a gente se depara, por exemplo, com uma criança trocando letras, né? O V pelo o P pelo B, o V pelo F, e aí a mãe fala assim: meu Deus do céu, meu filho
ou então meu filho não fala, meu filho não está falando, né? Esses atrasos de fala. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Então, esses transtornos fonológicos, né, que é os distúrbios fonológicos, eles podem estar associados numa questão, ou uma questão auditiva, cognitivo de linguagem, né, de compreensão, pode estar numa questão também de articulação, pode estar alterada. A gente tem que ver a associação dessas três áreas, né? Cognitivo-linguística, a articulação e também a questão da audição, porque muitas vezes a criança pode ter, por exemplo, uma questão de processamento auditivo central, que a gente chama de PAC, né? Está alterando essa criança e vai comprometer a criança tanto no seu período social, né, como também na parte escrita, motora, no período escolar. Então, uma criança pode saber produzir um fonema e, por uma questão de audição, ela é de um fonema, né, que ela tem que estar preparada para conhecer o fonema e produzir. Se ela escuta o fonema e ela não consegue processar esse som, ela vai produzir de maneira errada. Isso compromete na escrita e na leitura dela também. Por isso que muitas vezes, quando ela está no período escolar, na questão do processamento auditivo central falando, né? Uhum. A criança pode estar ouvindo, mas não está processando de maneira correta, né? E esse som vai sair de maneira errada, e ela escreve também de maneira errada, certo? Certo. E, bom, quando que a gente precisa procurar essa ajuda? É nesse momento mesmo que a gente começa a detectar, não está falando, comparando com outras pessoas, ou quando estiver interrompendo a relação social. Quais são os sinais de alerta para a gente procurar um fonoaudiólogo, assim, então, para ajudar a gente? Muitas vezes as crianças elas estão em períodos escolares que o fonema ela tem um período em que a criança ela adquire. E quando chega num determinado momento, a criança vê tal produção com o adulto, que geralmente tem a questão da imitação no primeiro, né? Uhum. E a criança, ao imitar, ela não produz o som de forma correta. Então, o que é que está impedindo essa criança a produzir de maneira eficaz? Por exemplo, ela vai fazer um som de vaca e ela faz faca. Para ela pode ser uma questão de consciência fonológica, ainda não está adquirida de maneira correta, ou uma questão articulatória, ou uma questão de processamento auditivo também, né? Será que o que ela ouve é aquilo que realmente é o fonema correto? Né? As crianças, às vezes, não têm a ideia de que existem os sons vozeados e os sons desvozeados, né? Que é exatamente os surdos e os sonoros. Elas têm o quê? Ela escuta o som, porém ela pode ver a letrinha, muitas vezes, mas na hora de produzir ela não consegue identificar que o fonema X é o fonema correto para aquela produção do som. Então, às vezes, ocorre uma falta de processamento na audição que pode estar atrapalhando. Muitas vezes também, a criança, para poder fazer, por exemplo, um teste para PAC, por exemplo, ela tem que estar numa idade maturacional certa. Normalmente, a gente indica a partir de 7 anos. Antes, o teste pode dar falha, né? Mas toda criança que vem, por exemplo, com alguma alteração de distúrbio articulatório, pode ou não estar associada ao PAC. Agora, para poder a gente ter aquela certeza, seria ideal que ela estivesse na idade a partir dos 7 anos. Agora, nada impede de toda criança que venha
para uma avaliação com um fonoaudiólogo, a gente pede, pelo menos, para fazer uma avaliação de audiometria, para, pelo menos, descartar se ela tem alguma alteração da audição, entendeu? Sim, e ver o quanto de porcentagem ela está escutando esse som ou não, certo? Isso, é fundamental também, para poder a gente já ir fazendo uma terapia adequada para ela. Então, o ideal realmente é fazer uma investigação, né? Detectou alguma coisa diferente, não custa nada fazer uma investigação, certo? Isso. E Uma vez... aí, fala, Não, pode então, falar. uma vez que o profissional da área da fonoaudiologia, ele é responsável pela promoção de saúde, né, pela prevenção, a questão também dessa avaliação, diagnóstico, de orientar muitas vezes os pais, que às vezes não compreendem, porque às vezes as crianças, ela tem um período de que cada fonema tem a sua idade para ser adquirido. Agora, se a criança chega numa determinada idade e ele não adquire e fala tudo trocado, realmente é fundamental fazer uma orientação com o fonoaudiólogo para poder ele fazer uma terapia, né, de habilitação ou de reabilitação para esses casos específicos, entendeu? Ou seja, cada caso é um caso, por isso que vale a pena, assim que perceber algo estranho, procurar, né, uma consulta, não custa nada investigar, certo? Isso. E, enfim, olha, realmente é muita coisa, né? A área é linda e assim a gente poderia ficar, né, a noite inteira aqui falando sobre isso, mas eu vou pedir para você, Ivani, se despedir ou fazer algum adendo, né, alguma observação que você acha importante dentro da sua área. E, enfim, se Deus quiser, teremos as próximas mais pontuais para a gente poder tirar mais dúvidas, tá? Já E vou te convidar para as próximas. pode chamar, estarei aqui sempre à disposição. E lembrando sempre, né, que a fonoaudiologia, ela vai sempre trabalhar, né, tanto desde o recém-nascido, né, a gente pensa que o que o fono vai fazer com o recém-nascido, né, até o idoso, né, quer dizer, a gama é gigante, né, que desde o início, onde eles são bebezinhos, porque às vezes a sucção não é tão desenvolvida, às vezes, em algumas crianças, então ocorre as mamadas com alguma alteração, e é uma grande preocupação para as mães, até os idosos, né, passando pela criança, também pelos adultos, a questão dos idosos nas questões também de disfagia, né, aquele comprometimento, e da questão também, como a gente já falou, da parte de audiometria, que é fundamental, às vezes por perda auditiva, né, que ocorre entre eles. E sabe o que você me lembrou? Também tem o pós-operatório, Muito. né? Porque às vezes você opera ali as suas cordas vocais e aí você precisa fazer a reabilitação, né? Sim, De sim. voz, não é verdade? Muitos casos que ocorrem também, por exemplo, de pessoas que foram submetidas a tiroidectomias, né? E nesse caso pode ocorrer uma alteração da voz devido a uma alteração do nervo recorrente, por passar muito próximo ali da tireoide, e atendo, no caso, muitos pacientes que vêm no pós-operatório com alteração de quê? De paralisias de pregas vocais, onde altera, a pessoa fica realmente com um tempo de fonação muito curtado, respiração, e uma das grandes queixas desses pacientes são nisso, né? Eu não tenho mais força para falar, antes eu cantava e agora eu não canto mais, né? Eu não consigo falar por telefone por um minuto, às vezes, porque é muito comprometido, né? Fora as outras questões fonoaudiológicas, como pólipos, nódulos, né, cistos, e até os laringectomizados também. Ou seja, tem muito bate-papo aí. Então, Ivani, se despede, que eu também vou me despedir. E, se Deus quiser,
mês que vem terá mais um profissional aqui com a gente, fechando essas nossas entrevistas de profissões inclusivas. Um beijo, eu que agradeço, Melissa. Um beijo a todos. Qualquer coisa, estou à disposição.